Notícia de última hora, a gente volta com o balanço. Bombeiros estão dentro de um apartamento em Jacarecica que pegou fogo agora há pouco, hein? Bruno Protásio está lá ao vivo e é para lá que a gente vai com ele. Bruno, é contigo. Douglas, a gente está acompanhando nesse momento o trabalho do Corpo de Bombeiros, mas o incêndio já foi controlado, tá? Antes da chegada das equipes aqui, os moradores conseguiram, através do uso dos extintores, controlar uma parte do incêndio e agora é um trabalho também de limpeza para dispersar a fumaça dentro do apartamento, que é aqui no térreo deste local onde nós estamos, desse prédio em Jacarecica. Eu vou conversar agora com o Ramiro Brito, morador aqui do prédio, que inclusive usou o extintor para controlar as chamas que estavam no quarto. Ramiro, bom dia. Como é que isso aconteceu? Bom dia. Aconteceu o seguinte, eu ia sair fazer minha caminhada e a proprietária, a filha do proprietário, eles estão viajando e ela foi trabalhar. Então, quando eu abri a minha porta, eu senti um cheiro de queimado. Aí eu verifiquei os meus equipamentos, tudo beleza. Só que quando eu abri a porta, aí veio a fumaceira aqui no térreo. Então a gente procurou chamar os vizinhos e depois eu vi que era o apartamento dessa moça, que tinha saído para trabalhar. Aí foi que a gente acionou o bombeiro e depois eu arrodeei lá e consegui abrir a janela e consegui controlar o fogo que pegou no colchão. Lá o colchão dela fica vizinho à janela e estava pegando fogo lá. O fogo já estava espalhado? Estava espalhando. Não, o fogo por enquanto ele estava só no colchão. Agora a fumaça, como é espuma, foi muito forte. Mas foi controlado lá. Foi que o bombeiro chegou e fez a parte dele. O senhor conseguiu ver como é que estava dentro do quarto depois que o fogo foi controlado? Muita fumaça preta, né? Que o colchão, ele tem o que? Produto químico, né? Aquela espuma. Mas foi controlado, deu tudo bem e foi só danos materiais só, por enquanto, graças a Deus. Ramiro, parabéns pela iniciativa, viu? Muito obrigado por ter falado com a gente. É bom você sempre ter o extintor em dia, porque o extintor foi que a primeira parte ele resolveu. Se não fosse extintor, a coisa tinha sido pior. Mas graças a Deus deu tudo bem, só bem materiais e o resto a gente vê depois. Obrigado, Ramiro. Ramiro, que é vizinho aqui, a moradora do apartamento está muito abalada, viu, Douglas? Olha, a gente vai conversar com o tenente do Corpo de Bombeiros. Tenente Josinaldo. Tenente Josinaldo, bom dia. O senhor estava lá dentro também fazendo esse trabalho. Como é que está a situação? Qual é o seu nome? Bruno. Bruno, bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Bem, quando chegamos no local, nós fomos acionados, princípio de incêndio, aparentemente sem vítimas. Ao chegar no local, a gente observou que os vizinhos já estavam aí no local e eles estavam com o extintor. O extintor é um equipamento que combate princípios de incêndio. Então isso foi essencial, porque o apartamento estava trancado. Então a porta estava trancada e atrás tinha uma janela com grades. A grade, por sorte, a janela estava semi-aberta. Então foi possível os vizinhos abrir a janela. Com o extintor, eles foram próximo do princípio de incêndio e conseguiram extinguir. O que acontece? A vítima saiu de casa, deixou alguns equipamentos na tomada. A princípio, o que causou o incêndio foi o ventilador antigo, estava ali ligado, né? Ela não observou que ele estava ligado porque ele não estava rodando. Nesse caso, o que acontece foi que ele estava sendo alimentado por energia e por não estar funcionando, acumulou energia, esquentou e gerou o princípio de incêndio, que passou para a cama e ele estava num banquinho de madeira. Então isso foi o que gerou o princípio de incêndio, né? Os vizinhos observaram a fumaça e, como existia extintores, eles conseguiram fazer esse combate com muita eficiência. Por se tratar de uma cama que estava próximo da janela, eles não precisaram nem entrar no ambiente, conseguiram dali mesmo apagar o princípio de incêndio. Teve muito dano lá dentro no quarto, Trem? Então, um quarto, ele tem 4 metros por 3, então tem 12 metros quadrados. Então, só a cama queimou, o banquinho de madeira que estava com o ventilador também queimou. Foi danos muito simples e assim, danos o mínimo possível, né? Porque não tinha vítimas, em primeiro lugar, graças a Deus. E em segundo lugar, ele não se propagou. Ele ficou ali na cama. A cama está parcialmente queimada. Foi só aquilo ali mesmo. E agora o trabalho do Corpo de Bombeiros foi encerrado por aqui? Então, Bruno, é o seguinte.
Agora, o que acontece? Quando a gente chegou, abriu as janelas e portas para ventilar, retirar toda a fumaça que estava dentro do ambiente. Quando a gente chegou, estava muito quente e não tinha visibilidade, estava opaco por causa da fumaça, ela é quente. Então a gente teve que abrir todas as aberturas, né, portas e janelas, fez a ventilação, né, fez uma última verificação se a casa estava tudo bem. Primeiramente, a energia foi desligada, isso é muito importante. Sempre que tiver um princípio de incêndio com curto-circuito, desligar a energia, isso é fundamental. E aí, a partir daí, o que acontece? A solicitante ela pode pedir a perícia para verificar realmente qual foi a causa do incêndio, constatado por um perito de incêndio, que é do Corpo de Bombeiros também. Tenente, muito obrigado, parabéns pelo trabalho mais uma vez, obrigado por ter falado com a gente aqui. Nós vamos mostrar, Douglas, nesse momento que aqui, depois do trabalho do Corpo de Bombeiros, a situação controlada na região e a moradora do apartamento, ela, quando a gente chegou aqui, ela estava bastante emocionada, preocupada com o que tinha acontecido no local, então ela foi levada agora por uma vizinha, até para ficar um pouco mais calma, para se acalmar, então ela está em outro apartamento aqui no prédio, estava acompanhando tudo, buscando muitas informações com o Corpo de Bombeiros enquanto eles estavam aqui. A gente vai entrar para mostrar rapidamente por aqui como é que ficou depois do trabalho do Corpo de Bombeiros. Observa que tem no chão muita marca, inclusive, do trabalho que eles estavam fazendo aqui para controlar. A gente está seguindo até o quarto onde o incêndio aconteceu e que a ação foi focada aqui para conter as chamas. Olha, o dano foi nesse ponto aqui, olha a cama como ficou, Douglas, totalmente queimada, destruída. A janela que foi citada foi essa aí, por isso que os moradores conseguiram, com o extintor, conter as chamas, porque a gente poderia ter visto uma situação muito pior se a janela tivesse fechada. Olha só como foi fundamental essa ação dos vizinhos aqui, do Ramiro, que a gente ouviu e entrevistou agora há pouco, dele vir até o local, a janela estava aberta e aqui ele conseguiu conter as chamas com o uso do extintor. O banquinho ficou queimado, algumas roupas que estavam estendidas aqui também, danos materiais. Não havia ninguém no apartamento no momento em que o incêndio aconteceu. A moradora ainda segue muito emocionada nesse momento e aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros já foi realizado, já foi feito e a gente faz esse registro ao vivo aqui no Balanço Geral Alagoas, desde o início que a equipe do Corpo de Bombeiros tinha chegado no local. Volto com você, Douglas. Pois é, Bruno, imagens impressionantes, né? Ainda bem que ela morava no primeiro no térreo, né? O morador, aquele que viu lá primeiro, ele teve a sacada de pegar o extintor, de arrodear, ir lá na janela, ver onde exatamente era o foco do incêndio. Olha o estrago. E foi essa janela foi fundamental, estava aberta, o bombeiro acabou de falar, para que ele pudesse direcionar o jato aí do extintor, para que então o fogo pudesse ser controlado. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, a situação já era bem mais fácil de ser resolvida. Olha só o que ela perdeu, gente. Perdeu essa cama, né? Perdeu muita coisa nesse quarto, mas ainda bem que teve a ação dos vizinhos para ela não perder o apartamento todo, né? A gente poderia estar falando aqui agora que ela tivesse perdido a sala, o outro quarto, a sala, e ainda bem, graças a Deus, que... olha só, tá vendo o que é isso aí? Isso é a TV, gente. A fumaça, né? Fez isso. A poeira que faz... era espuma, né? É altamente inflamável a espuma, né? E a TV, ó, como é que ficou? Dessa forma, desse jeito. Ainda bem que teve esse trabalho dos vizinhos, o Corpo de Bombeiros chegou a tempo para controlar, para que esse princípio de incêndio não se transformasse em algo maior. Porque você fala assim, se foi um princípio de incêndio, tudo ficou assim, ó, olha só, a impressora, os bichinhos ali de pelúcia, aí você vai vendo aí e vamos mostrar a cama. Olha aí como é que ficou. Terrível, né? Que cena, mas ainda bem que a gente fala de prejuízo material e em apenas um cômodo da casa. A gente poderia estar falando de algo bem pior. Isso foi num apartamento lá no bairro de Jacarecica. Para você que está chegando aí agora, nos acompanhando, você vê que tem esse varal, né? E ela deixou uma pontinha lá da janela aberta. Acho que a gente que mora em apartamento sabe, né? Para dar uma ventilada, para o vento bater aí nas roupas e dar uma secada. Mas foi providencial. Essa janela está aberta e a ação lá daquele senhor, o seu Ramiro, né? Senão a gente ia estar falando de algo muito pior, muito mais complicado. Agora aqui, amedronta, vai sair de casa, volta, olha lá, o ventilador está como? Né? Tem alguma coisa ligada? Tem sobrecarga, né? Não tem? E o primeiro passo, aconteceu o problema,
corre, vai lá na chave geral, desliga para não se complicar ainda mais. Porque se pega na fiação, ia ser muito mais difícil. Mas como o bombeiro militar falou lá, né, tudo começou lá, segundo a dona, em um ventilador que foi realimentado várias vezes. Acho que aquela pessoa que desligou e não desligou, e ele ficou lá, sendo alimentado, corrente elétrica, até que chegou uma hora que ele explodiu no banquinho, era nesse banquinho que ele estava, olha só o motor aí, ó, o motor do ventilador, e depois as chamas pegaram lá o colchão que a gente acabou de ver. Isso tudo em um apartamento no bairro de Jacarecica. Muito obrigado, Bruno Protásio e sua equipe, trazendo aí em primeira mão, com exclusividade, esses detalhes desse princípio de incêndio lá em Jacarecica. O quarto, colchão, cama, né? Tudo destruído. E ainda bem que a gente está falando de danos materiais. Isso resumiu só nisso aí. Não se espalhou para outras partes da casa. Muito obrigado, Bruno. Parabéns pelo trabalho, você e toda a equipe.